Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regras de dimensionamento do SESMIT NR4. Essa será a nossa primeira aula sobre o assunto e a gente vai tentar transmitir para vocês a informação de como fazer o dimensionamento de um SESMIT básico, um SESMIT por estabelecimento. Bom pessoal, nesse caso a gente vai seguir 4 regrinhas básicas. A primeira delas é a seguinte: descobrir qual o KNAI principal da empresa. E isso daí a gente encontra no cartão do CNPJ. Depois a gente vai classificar essa empresa, seu grau de risco, de acordo com a atividade principal. Isso a gente vai encontrar no quadro 1 da NR4. O terceiro passo, pessoal, é saber quantos funcionários, quantos empregados, aliás, tem essa empresa. Então, se a gente sabe quantos empregados tem, qual o grau de risco e o KNAI, a gente já pode ir para o quadro 2, e lá a gente vai dimensionar o nosso SESMIT. Esse seria o nosso quarto passo. Pessoal, eu teria aqui o exemplo de um cartão do CNPJ para que vocês identifiquem aonde está marcado o código da descrição da atividade principal. Então fica aí nesse espacinho, tá certo? Então você pega o da sua empresa, vai lá, dá uma olhadinha e aí vai ter o código da atividade principal. Seguindo, pessoal, a gente verificou o código da atividade principal. Eu peguei aqui como exemplo um posto de combustível com 120 empregados. Nesse caso, esse posto teria grau de risco 3. Um posto com grau de risco 3 e 120 empregados, pessoal, ele vai ficar classificado da seguinte maneira. Se eu acompanhar aí as duas faixinhas cor-de-rosa, tanto na horizontal quanto na vertical, elas se encontram e ficam mais escuras, aí, ó, grau de risco 3 de 101 a 250 funcionários. Nesse caso, pessoal, precisamos de um técnico de segurança do trabalho para dar o dimensionamento do nosso SESMIT. Se tivesse menos de 100 empregados, não teria necessidade do técnico de segurança. E se tivesse acima de 251, seriam 2 técnicos de segurança e não mais um. Pessoal, essa regra ela tem uma exceção no seu dimensionamento. É a seguinte: toda vez que eu tiver 50% do número de empregados num grau de risco, numa atividade com grau de risco superior à atividade principal, ou seja, eu peguei aqui o exemplo de uma empresa com atividade principal e 200 empregados. Nesse caso, ela é grau de risco 3, serviço de preparação de terreno não especificados anteriormente. Mas 120 desses empregados, eles trabalham em serviços de atividade secundária, que é demolição e preparação de canteiro de obras, que pode estar na mesma linha do CNPJ, só que como classificado como atividade secundária. Só que ela tem grau de risco maior do que a atividade principal. Nesse caso, o dimensionamento vai ser feito pela atividade de risco maior. Então, toda vez que 50% dos empregados em atividade de risco superior à atividade principal, eu vou pela atividade secundária com maior grau de risco. Espero ter ajudado vocês. Esse é só o nosso primeiro encontro. Semana que vem a gente volta com uma nova informação a respeito de dimensionamento SESMIT. Até lá, um abraço.